Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que Deus te abençoe. Hoje, dia 31 de maio de 2025, sábado da sexta semana depois da Páscoa. E eu, Padre Felipe, quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Que a paz esteja convosco. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Barak Mo. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé, e a outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom de curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, e a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um, conforme ele quer. Barak Mo. São Paulo nos fala hoje que o Espírito Santo, a força que nos impele, é quem nos dá as graças e os dons conforme Ele quer, para que coloquemos em prática e em ação para o serviço dos irmãos. Cada um de nós recebe um dom e um talento de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, as três pessoas de um só Deus verdadeiro. O Espírito Santo é o agir de Deus e por isso ele nos impele a agir conforme os dons e talentos que nós recebemos. O que Deus não permite e não quer é que nós enterremos os nossos talentos, que não utilizemos os dons que Ele nos dá em favor dos irmãos. Ele pede e nos impele e nos cutuca, por assim dizer, para que coloquemos os nossos dons em prática. Porque, como diz Jesus, a quem tem, muito mais será dado. E aquele que não tem, ou seja, que desperdiça os dons que Deus dá, até aquilo que ele julga ter, lhe será tirado. Que nós possamos ser dignos dos dons que Deus nos concede. Ao olhar para os céus, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Sempre existe uma esperança. E agora, o momento da oração. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus, que nos dá dons e talentos conforme a necessidade de cada um de nós, e para que possamos servir os nossos irmãos, auxilia-nos, Senhor, a colocar esses talentos em prática, a não nos deixarmos acomodar e a não enterrar os nossos talentos, mas viver a vocação que Tu nos dá, o chamado e o empenho, para que possamos cada vez mais viver a graça que Tu nos tem. Vós, Senhor nosso Deus, que sois tudo em nós, concede que sejamos instrumentos vossos neste mundo e que não esmoreçamos diante das dificuldades, mas que sejamos dignos de ser chamados servos bons e fiéis. Vós, Senhor, que sois o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.
E neste sábado procure exercitar o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus te dá em favor dos irmãos, porque o talento não é para nós, é para fazer o bem, é para fazer a graça de Deus acontecer neste mundo, é para refletirmos a santidade de Deus para as pessoas. Que você, meu irmão e minha irmã, seja um bom instrumento na mão de Deus para realizar o bem e transformar este mundo num mundo bem melhor. Cada um de nós é capaz, se nós quisermos e fazermos acontecer aquilo que Deus nos dá. Que Deus te abençoe, a você, a sua família e a todos aqueles que estão ao seu redor, neste sábado e em todos os dias de sua vida, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.